queridos, tudo bom? Hoje quem vai conduzir o nosso estudo sou eu e a gente vai falar um pouquinho sobre o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 9, 10 e 11. Eu vou ler o texto para vocês e depois vou trazer mais alguns outros trechos de outros livros para a gente discutir um pouquinho sobre o assunto. Não vos afadigueis pela posse do ouro. Item 9. Não vos afadigueis por possuir ouro ou prata ou qualquer outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis saco para a viagem, nem 2 fatos, nem calçados, nem cajados, porquanto aquele que trabalha merece sustentado. Ao entrardes em qualquer cidade ou aldeia, procurai saber quem é digno de vos hospedar e ficai na sua casa até que partais de novo. Entrando na casa, saudai assim: que a paz seja nesta casa. Se a casa for digna disso, a vossa paz virá sobre ela, se não o for, a vossa paz voltará para vós. Quando alguém não vos queira receber nem escutar, sacudi, ao sairdes dessa casa ou cidade, a poeira dos vossos pés. Digo-vos em verdade, no dia do juízo, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que essa cidade. Mateus, capítulo 10, versículo 9 a 15. Naquela época, nada tinha de estranhável essas palavras que Jesus dirigiu a seus apóstolos, quando os mandou pela primeira vez anunciar a boa nova, o Evangelho. Estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde o viajor encontrava sempre acolhida na tenda. Mas então os viajantes eram raros. Entre os povos modernos, o desenvolvimento da circulação houve de criar costumes novos. Os dos tempos antigos somente se conservam em países longínquos, onde ainda não penetrou o grande movimento. Se Jesus voltasse hoje, já não poderia dizer a seus apóstolos: ponde-vos a caminho sem provisões. A par do sentido próprio, essas palavras guardam um sentido moral muito profundo. Proferindo-as, ensinava Jesus a seus discípulos que confiassem na providência. Ademais, eles nada tendo, não despertariam a cobiça nos que os recebessem. Era um meio de distinguirem dos egoístas os caridosos. Por isso foi que lhes disse: procurai saber quem é digno de vos hospedar, ou quem é bastante humano para agasalhar o viajante que não tem com quem pagar, porquanto esses são dignos de escutar as vossas palavras. Pela caridade deles é que os reconhecereis. Quanto aos que não os quisessem receber, nem ouvir, recomendou ele, porventura, aos apóstolos que os amaldiçoassem, que se lhes impusessem, que usassem de violência e de constrangimento para os converterem? Não. Mandou pura e simplesmente que se fossem embora à procura de pessoas de boa vontade. O mesmo diz hoje o Espiritismo a seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência, a ninguém forceis para que deixe a sua crença, a fim de adotar a vossa. Não anematizeis os que não pensam como vós. Acolhei os que venham ter convosco e deixai tranquilos os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Outrora o céu era tomado com violência. Hoje o é pela brandura. Capítulo 4, itens 10 e 11. E aí eu quero trazer um texto para vocês do livro Renovando Atitudes, de Francisco do Espírito Santo Neto, ditado pelo Espírito do Hamed. É muito legal esse livro, que fala diretamente sobre esse capítulo. Eu vou ler aqui esse textinho para vir de encontro com isso que a gente acabou de ler do Evangelho. Não nos influenciemos pelos feitos alheios. Nossas atitudes devem realmente nascer de nossas inspirações mais íntimas e não construir uma forma de reagir contra as atitudes dos outros. Não permitamos que emoções outras determinem nosso modo peculiar de pensar e agir. Caminhemos sobre nossas próprias pernas, determinando como agir. Quando alguém não quiser vos receber, sacudi o pó de vossos pés, que foi o que Jesus falou, a recomendação de Jesus poderá ser assim interpretada:
Não devemos impor aos outros os constrangimentos de convencê-los à nossa realidade, como se nossa maneira de traduzir as leis divinas fosse a melhor, nem achar que a verdade é propriedade única e que somente coubesse a nós a posse exclusiva desse patrimônio. Em muitas ocasiões, a título de aconselhar melhores opções e diretrizes, no sentido de esclarecer e priorizar a seleção de atitudes dos outros, que na verdade caberia a eles próprios desempenhar, nós extrapolamos nossas reais funções e limites, transformando o que poderia ser esclarecimento e orientação em abuso e ocupação indevida dos valores e domínios dos indivíduos. Sentimos necessidade de corrigir opiniões, indicar caminhos, induzir experiências, privando as pessoas de exercer opções e de vivenciar suas próprias experiências. Deixando-as cair e se levantar, amar e sofrer, estamos, ao contrário, permitindo que elas mesmas possam angariar seus próprios conhecimentos e, dessa forma, estruturar sua maturação e crescimento pessoal. E aqui eu falo do livre-arbítrio. Cada um tem uma jornada e cada um tem o seu livre-arbítrio de agir e de pensar. Continuando o texto. Deixar casas e cidades que não nos ouvem as palavras, o que Jesus quer dizer é demonstrar que não temos a pretensão de únicos possuidores da revelação divina e que não fosse nossa intermediação, as criaturas estariam desprovidas de outros canais de instrução e conhecimento divino. Reter o pó em vossos pés é não ter a visão da imensidade e diversidade das possibilidades universais, que apoiam sempre as criaturas de conformidade com sua idade astral e sempre no momento propício para seu crescimento íntimo. Então, aqui ele está dizendo que cada ser ele está num nível evolutivo, né? Cada um tem a sua jornada espiritual em cada reencarnação. Então, tudo vai depender de que alicerce esse espírito se encontra. A vida maior tem inúmeras vias de inspiração e revelação, a fim de conduzir os indivíduos a seu desenvolvimento espiritual. Portanto, não devemos nos arvorar indispensáveis de dignitários divinos. Lancemos as sementes sem a pretensão de aplausos e reconhecimento, mesmo porque talvez não haja florescimento imediato, mas na terra fértil dos sentimentos humanos haverá um dia em que o campo produzirá a seu tempo. Ao aceitarmos as pessoas como indivíduos de personalidade própria, respeitando suas opiniões, ideias e conceitos, até mesmo seus preconceitos, estaremos dando a elas um fundamental apoio para que escutem o que temos para dizer ou esclarecer, deixando depois que elas mesmas, conforme lhes convir, mudem ou não suas diretrizes vivenciais. Talvez o servo imprudente, arraigado no orgulho, esperasse louros dourados de consideração e entendimento de todos os que escutassem, e que fosse amplamente compreendido em suas intenções. Mas, por enquanto, na terra, o plantio é ainda difícil e as colheitas não são generosas. Há muitas criaturas intransigentes e rigorosas que não entendem, impõem, não ensinam, pregam, não amam, manipulam, não respeitam, criticam. E por não usarem de sinceridade é que fazem o gênero de suposta santidade. Portanto, se não formos bem acolhidos nos labores que desempenhamos na seara de Jesus, silenciemos sem qualquer reação aos contratempos e aguardemos as providências das mãos divinas. Nesse afã, prossigamos convictos de nosso ideal de amor, palmilhando entre as realizações por vindouras rumo ao final feliz nosso próprio caminho, cujo mapa está impresso em nosso coração. E ele tem um outro texto aqui que fala sobre imposições, que é referente ao capítulo 8 do item 8. Eu vou ler só uns trechinhos aqui que eu separei, que acho importante trazer aqui para vocês. A liberdade de pensar e agir é um dos direitos mais sagrados do homem e, portanto, asas poderosas para o seu adiantamento espiritual. Liberdade da qual ele nunca deverá abrir mão, em hipótese alguma. Pessoas amarradas por normas opressoras mal podem respirar o ar de suas próprias ideias e mal podem se locomover para o crescimento interior, porque aspirações são anuladas, gestos são vigiados e anseios são negados constantemente.
O mestre tinha senso de alma, ou seja, bom senso, porque usava sua sensibilidade e lógica para orientar a si mesmos e aos outros que lhe escutavam as lições de sabedoria, pois era contrário à superstição e à hipocrisia dos que honravam com os lábios, mas não com o coração. O que é moral ou imoral é relativo, nem se tratando de costumes e regras sociais, porque em cada tempo, em cada era, em cada povo, mudam-se as leis sociais, mudam-se os valores, muda-se a moral social. No entanto, a moral a qual se reportava o Cristo de Deus não era aquela estabelecida pelos padrões imperfeitos do conhecimento humano, nem a que faz comparações do que é adequado ou inadequado, nem a que faz estatística e rotula coisas e pessoas. Entende-se que nossa alma tem sua própria história de vida, que somos totalmente individualizados por termos sido expostos a diversos estímulos e experiências, diferentes ao longo da nossa jornada, na multiplicidade das vidas, e, portanto, devemos ser vistos de conformidade com a nossa vida interior. Ele sabia que grande parte do nosso sofrimento ou conflitos internos provinha do fato de nos considerarmos errados por não estarmos dentro dos moldes convencionados pela sociedade em que vivemos. Dessa forma, analisemos, raciocinando com discernimento, a que moral nós estamos nos prendendo: a das leis passageiras da elite de uma época ou a das leis eternas e verdadeiras de todos os tempos. Então, Jesus, ele não foi impor alguma religião, ele, com muito amor, com muita sabedoria, ele quis levar, junto com seus apóstolos, os ensinamentos morais do Cristo. Então, levando o Evangelho ao coração de todos. E lendo esses textos, me veio também a questão de uma das leis morais, que é a lei da liberdade. E aí eu vou ler aqui algumas questões que eu separei do Livro dos Espíritos, do capítulo 10, que fala diretamente sobre a lei da liberdade. O item 836, ele pergunta: tem o homem direito de pôr embaraços à liberdade de consciência? Resposta: falece-lhe tanto esse direito quanto com referência à liberdade de pensar. Por isso que só a Deus cabe o de julgar a consciência. Assim como os homens, pelas suas leis, regulam as relações de homem para homem, Deus, pelas leis da natureza, regula as relações entre ele e o homem. Questão 837. Que é o que resulta dos embaraços que se opõem à liberdade de consciência? Resposta: constranger os homens a procederem em desacordo com o seu modo de pensar, fazê-los hipócritas. A liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. Questão 843. Tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Resposta: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Aqui eu vejo muito na questão de não impor, né? E sim ajudar aquelas pessoas quando vêm procurando, né, alguma orientação. E o Kardec já falava, né, que o espiritismo, ele não veio para impor nada como essa religião é a correta, né, mas ele veio para mostrar, para mim, o mais importante, né, a questão dos ensinamentos morais, de que existe vida além dessa, e a gente tem uma escala, né, uma trajetória individual, e temos o nosso livre-arbítrio, né? Por isso que a gente não deve impor para os outros o nosso pensamento, o nosso agir e nem a nossa religião. E aí eu queria encerrar aqui com vocês um trechinho do livro Das Leis Morais da Vida, do Divaldo, pelo espírito da Joana. Prega e vive o amor conforme o ensinou Jesus. Ensina e usa a verdade em torno da vida em triunfo, de que está referto o Evangelho, a fim de seres livre. Atente aos deveres que te ensinam engrandecimento e serviço ao próximo. O trabalho pelos que sofrem limites e tumultos ensinar-te-á o autoconhecimento, favorecendo-te com o júbilo de viver
e a liberdade de amar. Espero que todos estejam bem, que a gente possa, nesse momento, mandar muita energia positiva, muito amor, muita caridade para todo o nosso planeta que está passando por essa mudança, que todos nós possamos, num momento de necessidade, nos conectarmos coração a coração, nos conectarmos junto com a nossa casa, que mesmo à distância está nos acolhendo com tanto amor, a gente aqui virtualmente, né, conseguindo se falar, conseguindo, da forma que a gente consegue, né, continuar os nossos estudos e conectados juntos nesse nosso crescimento e nessa nossa evolução espiritual. Que todos possam estar com Deus, iluminados, com muita saúde, com muito amor, e que tenhamos a certeza de que Deus está orando por nós, está olhando por nós, e tudo isso faz parte do nosso aprimoramento moral e da nossa jornada evolutiva. Não só nós como os espíritos, mas do nosso planeta. E que possamos encher o nosso coração de gratidão por tudo isso que estamos passando, por estarmos nesse momento, e que possamos emanar todo o nosso amor para toda a população, para todos os espíritos encarnados, para todos aqueles que podem ter perdido os seus familiares, ou têm algum familiar, algum conhecido, algum amigo internado no hospital, e que possamos também emanar muito amor para aqueles espíritos que nesse momento estão desencarnando. Fiquem todos com Deus, estou com saudade de vocês e em breve estaremos todos próximos, todos juntos e podemos nos abraçar, não virtualmente, mas pessoalmente. Um beijo grande para vocês.